Bom, vamos prosseguir aqui agora, bem-vindo de volta à nossa aula. Vamos continuar então configurando a parte de SEO on-page, né? Trabalhando aqui as nossas técnicas de SEO on-page. Então até aqui você já sabe então que o nosso texto ele precisa ter a palavra-chave aí logo em destaque no título, né? E que você precisa distribuir aí a sua palavra-chave dentro do seu texto, do texto que você criou, né? O nosso plugin Yoast, ele vai nos orientando aqui, né? Vai nos orientando, como eu já mostrei para você aqui, vai ficando verdinho aqui à medida que você for construindo o texto aqui da maneira correta aqui dentro. Então, isso é uma grande ajuda, ok? E você já entendeu que você precisa de dividir o texto em blocos, né? Como eu fiz aqui, né? Aqui nós temos o título principal, nós temos o primeiro bloco, depois vem um subtítulo, e vem aqui os subtítulos dentro dos subtítulos aqui, né, os tópicos. Enfim, tudo isso é importante, tá? E para essa fase aqui de otimização, você precisa meio que pensar como os robôs do Google, eles pensam, certo? Você precisa pensar qual é a melhor organização de texto para ser reconhecida pelos robôs do Google, certo? Na realidade, SEO trata-se disso também principalmente, né? Que é escrever, embora você esteja escrevendo para os usuários, mas você também está otimizando para que fique mais fácil para os robôs do Google indexarem as suas páginas e dar relevância às suas páginas, aos seus textos e tudo mais. Bom, então a primeira coisa que eu preciso fazer é ter um título, ter a minha palavra-chave dentro do título, distribuir a minha palavra-chave dentro do texto, tá? Mas existe outra coisa assim também importante, que é exatamente a organização do texto. Você já sabe que você tem que organizar o texto em blocos, certo? E em títulos e subtítulos, né? Bom, mas como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz essa organização e o que é relevante nessa organização? Você vê que eu tenho o meu título aqui, né? E você vê que eu tenho o meu bloco de texto correspondendo ao título, né? Tem um link interno aqui já, que depois a gente vai falar sobre isso. E logo depois a gente tem um subtítulo aqui, né? O meu texto é dividido em subtítulo. Dentro desse subtítulo, eu tenho outros subtítulos que fazem parte desse bloco de texto aqui, né? Eu tenho outros tópicos aqui, né? Esse título aqui, esse subtítulo, primeiro é preciso definir o tipo de negócio online, ele tem várias categorias dentro dele, né? Se eu escrevesse o meu texto simplesmente assim, corrido, dividido em blocos direitinho, eu não ia ter muita vantagem, porque mesmo assim os robôs do Google, eles iriam ler esse meu texto de uma forma corrida. Eles iam ver praticamente como um bloco de texto só e pronto. Então eu tenho que dividir e mostrar que eu estou dividindo para os robôs. E como é que eu faço isso? Aqui no WordPress, dentro do WordPress, no editor de texto, eu tenho aqui as tags H1, H2, H3, H4 e vou seguindo aqui, ó. Veja que você tem as opções de parágrafo aqui, ó. Título é o H1, né? O segundo título é H2, H3, H4, H5, H6, né? Nós vamos até o H6 aqui. Isso aqui é uma hierarquia, você precisa ver isso aqui como uma hierarquia. Isso aqui não está aqui só de enfeite, tá? Não é só para você escolher o tamanho do texto, né? Porque ele já muda o tamanho do texto também. Mas na realidade você pode escolher o tamanho do texto e mudar na fonte também. Ó. Por exemplo, eu vou selecionar aqui, esse aqui é um H2, né? Se eu quisesse deixar ele maior, isso aqui então não é para deixar maior, né? Se automaticamente eu colocar um H1, ele vai ficar de um tamanho. Se eu colocar um H2, ele vai ficar de outro tamanho, né? Se eu colocar um H3, ele vai ficar de outro tamanho também, ó. Já vai ficar menorzinho. E assim sucessivamente. Mas na realidade, a função disso aqui não é tamanho, certo? Tem gente que pensa que isso aqui é só para definir o tamanho e tudo mais, mas não é. Isso aqui é uma hierarquia a ser seguida. Tamanho, na realidade, da minha fonte, eu defino aqui. Tanto é que o meu título nem alterou, porque ele estava no tamanho 18, né? Se eu mudar para 24, agora sim ele vai alterar. Né? Mas deixa eu voltar aqui para o tamanho 18, que eu não quero desconfigurar aqui já a minha página.
Bom, então vamos entender isso. Por que que existe esse título 1, título 2, título 3 e tal? Porque é exatamente essa hierarquia que os robôs vão enxergar. Quando os bots do Google entrarem na sua página, a primeira coisa que eles vão ver é o título, certo? Eles vão ver o título, vão ver se a palavra-chave está no título. Na realidade, eles não vão ver a palavra-chave, tá? Eles vão ver todo o seu texto, vão vendo o seu texto e vão identificando aí do que seu texto se trata e vão identificar que a palavra-chave está logo no título, né? Eles vão arquivar lá dessa maneira, como sendo uma resposta para negócio online, ok? Mas eles vão começar primeiro por aqui, né? Eles vão começar por aqui, vão ler a palavra-chave aqui, né? Negócio online. Começaram com o título. Aí eles vão vir para o primeiro parágrafo, eles vão encontrar logo aqui negócio online. Já vai haver meio que uma ligação entre esse negócio online aqui e esse negócio online do título. Então eles já vão ter mais ou menos ideia de que o seu texto está falando sobre negócio online, ok? E eles vão continuar descendo, vão ver aqui o seu link, né? O seu link interno. Legal, tem um link interno, eles já vão armazenar esse link para seguir. Aí eles vão chegar nesse primeiro título aqui. Esse primeiro título aqui tem que ter uma tag aqui dentro dele, tem que ter uma marcação aqui, ok? Ele não pode ser simplesmente um título em negrito, porque senão eles não vão identificar como organização de texto. Então o que vai vir aqui? Vai vir um H aqui, ó. Por exemplo, eu vou clicar aqui em cima do meu título, vou clicar em inspecionar, eu estou usando o navegador Chrome, ok, para fazer isso. E ele vai abrir aqui a parte do código aqui, ok? Então, olha só que coisa interessante. Onde é que o meu texto está localizado? Ele está exatamente mostrando que isso aqui está dentro de um H2, ó. Está aqui o H2 onde eu estou com o mouse, ok? Então, ele está mostrando que esse título aí é um H2. Por quê? Porque eu estou seguindo uma hierarquia. Quem é o meu H1? Meu H1 é meu título, ok? O meu título é o H1. Como é que define que isso aí é o H1? Já vem definido, pré-definido no WordPress. Está aqui, esse aqui é o meu título. Já está definido nas configurações padrões do WordPress que esse título aí é H1, ok? Eu não posso colocar esse título aqui como H1. Se eu colocar esse título aqui como H1, eu vou ter problema de indexação, certo? Já vai ficar meio confuso para os robôs lerem e esse texto aqui já vai ser um texto desorganizado. Você, na verdade, não usa H1 mais do que uma vez no seu texto, ok? Você não pode usar. Então, não tem como você chegar aqui no meio e dizer assim, eu vou colocar esse texto aqui como H1. Não, esse texto aqui é H2 e ponto final, ok? Pronto. Aqui dentro desse texto, você tem aqui um subtópico, ok? Eu vou selecionar esse subtópico aqui, vou clicar com o botão direito em inspecionar e ele vai me mostrar aqui onde é que ele está. Ele está dentro de um H3, ó. Tá vendo aqui? Ou seja, ele está seguindo uma hierarquia. Então, primeiro nós tivemos um H1, né, que é o nosso título inicial. Depois nós tivemos um H2, que é o nosso título que está dentro do post. Então, H1 é o título do post, ou seja, o H1 é todo o post, certo? Tudo que estiver dentro do post está atribuído ao H1. Dentro do post, no caso, nosso H1 é o título, né? Eu tenho um subtítulo que faz parte do post. Aí esse na hierarquia já é o H2. Então você está entendendo? É uma escadinha que está se formando dentro do meu post, ok? Aí eles vão ler o título, eles vão dizer, opa, H1. Aí eles vão vir aqui, opa, H2. Então eles já vão entender que aqui é uma subdivisão do meu texto, tá? Aí o que acontece aqui? Bom, aí dentro do meu texto eu tenho esses subtópicos aqui que é H3, né? Esse subtópico aqui dentro, que é uma outra seção, já é uma subdivisão desse subtítulo aqui, ok? Aí eu tenho esse outro aqui, né? Esse outro aqui é H4? Não, isso aqui não é H4, certo? Vou clicar aqui com o botão direito, ok? Ele é um H3 também. Todos os subtítulos que vierem aqui dentro vão ser H3, ok? Por quê? Porque eles estão dentro desse título aqui maior, que é H2, ok? Então quando é que eu vou usar um H4, por exemplo?
Então aqui é H3, né? Esse aqui também é H3, ok? Esse aqui é H3, ó. Todos esses vão ser H3. Agora, se eu tivesse a necessidade de dividir esse aqui, as pessoas se interessam pelo seu serviço ou produto, se eu tivesse a necessidade de criar um outro subtópico aqui dentro, aí seria H4, que seria um subtópico que faz parte desse subtópico aqui, entendeu? Então, por exemplo, se eu quisesse listar aqui alguma coisa, motivo 1, motivo 2, motivo 3, todos esses seriam H4. Por quê? Porque esse aqui é um H3. Então, se ele está dentro do H3, então ele é um H4, certo? Esse aqui, como é um H3 e está dentro do H2, que é esse aqui, então por isso que ele é um H3, ok? E esse aqui é um H2 porque ele está dentro de um H1, que é o meu título, entendeu? Então, é uma hierarquia. Entenda que você precisa, isso é muito importante. Se você não fizer isso, você vai ter problemas de indexação, tá? Você tem que fazer isso aqui, porque vai ficar mais fácil. O Google vai entender que esse é um texto que não é um texto confuso, ok? Bom, então vamos prosseguir. Aí encontramos outro título grandão aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um H2 de novo, ó. Se eu clicar aqui em inspecionar e for para o inspecionador de tags do nosso Google Chrome, eu vou ter aqui, ó, ele está dentro de um H2, tá vendo? E dentro dele o que é que vem? Então eu vou repetir de novo aqui, certo? Vou repetir, se tiver, ó, tem um subtópico aqui, esse subtópico aqui é H3. Deixa eu ver se eu já coloquei, se eu já defini aqui ele como H3. Eu não sei porque eu ainda estou terminando essa parte aqui, ó. Então está aqui, ó, H3, ok? Bom, então vamos fechar aqui, certo? Vamos fechar. Então acho que você já entendeu a lógica, ó. Aqui já tem outro H2, que é outro título grande. Dentro dele não tem nada, acabou o texto. Então terminou com um H2 aqui. E como é que eu faço isso? Como é que eu defino isso? É definido automaticamente? Não, não é definido automaticamente. Eu tenho que vir aqui, quando eu colocar um título grande, tenho que selecionar, vir na opção e escolher título 2, ok? Aí aqui, como aqui é um subtítulo desse primeiro é preciso definir o tipo de negócio online, eu vou selecionar ele aqui, vou clicar aqui no WordPress e vou escolher a opção título 3. Se eu fizesse isso aqui, selecionasse e colocasse isso aqui como título 1, quebrei meu texto. Os robots iam entrar no meu texto e ia chegar aí iam dizer, peraí, começou outro post, eu não estou entendendo o que foi que aconteceu. Ele vinha seguindo hierarquia, agora quebrou, então não pode, tá? Isso aqui é um H3 e eles vão entender exatamente que isso aqui está dentro de um H2. Então, isso aqui é organização de texto. Isso aqui é organização de post. Aqui tem outro H3, né? Tá selecionado, ó, título 3, outro título 3, outro título 3. E aqui, se eu clicar aqui, já vai aparecer aqui, ó, título 2. Entendeu? Então, é importante você fazer isso, certo? Porque essa é uma informação que no caso, que os robots do Google eles vão considerar. Vão ver que seu texto é um texto organizado para o leitor, ok? E você pode querer colocar um índice lá em cima e várias outras coisas também, vai depender do seu gosto aí de organização de texto, certo? Então, não esqueça disso, certo? Além de organizar em blocos, leve em consideração isso aqui, porque isso aqui faz parte da organização do seu post, certo? E é muito importante para os mecanismos de busca, tá? Então, não somente organiza para o usuário, né, que vai poder passar o olho aqui no seu texto e ver do que se trata, né? Se de repente ele não quiser ler tudo aqui, primeiro é preciso definir o tipo de negócio. Se ele não quiser ler isso, se ele quiser ler só, escolha a estrutura certa para o seu negócio online, ele vai entender do que se trata aí os blocos de texto que você está colocando. Nem é tão aconselhável usar os blocos de texto tão grandes como eu estou usando aqui no meu WordPress, aqui nos meus posts, tá? Você vai ser orientado aqui pelo Yoast, né? Ele vai dizer para você aqui, tanto é que aqui, ó, eu tenho a guia de legibilidade, ó, tá vendo? Eu vou clicar aqui na guia legibilidade.
ok? Eu estou com alguns problemas aqui por conta da legibilidade. 57,9% das frases contém a mais de 20 palavras, o que é mais do que o máximo recomendado de 25. Tente encurtar suas frases, né? Então, isso aqui também é importante. Ele está me sugerindo aqui que eu devo reduzir a quantidade de texto nas frases. 25,9% das frases contém uma palavra ou frase de transição, né, que é menos do que o valor mínimo recomendado de 30%. Então, aqui ele vai me dar essas dicas e ele vai me dar a opção aqui de clicar para mim ver. Ó, se eu clicar aqui, ficou roxo o olhinho e ele já vai me mostrar no texto onde eu preciso fazer a alteração aí, ó, tá vendo? Então, é uma mão na roda, né, como se diz o ditado. É muito útil esse plugin aqui. Ele vai te orientar a organizar essa parte de SEO. Se você tivesse se esquecido do H1, H2, H3, ele iria te orientar em relação a isso também, né? Coloque subtítulos e tudo mais, certo? Ele te orienta em relação a isso. Mas muitas pessoas se confundem e acham que podem usar várias vezes o H1, não pode, só pode usar uma vez, tá? No título. Acham que depois que colocar aqui H2, pode colocar no próximo H3, H4, né? Mesmo aqui, ó, nesse aqui, H3, aí depois aqui H4. Poderia até funcionar no Google, mas ele entenderia um pouco diferente. Então, é mais provável que vai dar alguns erros. A maneira certa de configurar essas tags aí, essas marcações, é exatamente da forma que eu estou te falando agora, ok? Então, um abraço e até a próxima aula.